Uma prática comum e super importante para quem pretende começar a ler as Sagradas Escrituras é a leitura orante. Vamos agora, nessa entrevista, entender um pouco mais sobre como ela funciona e como nós devemos aplicá-la em nosso dia a dia. A leitura orante é uma ferramenta muito utilizada hoje em dia pelos cristãos. E para conhecermos mais sobre esse método, nós vamos conversar com o irmão Juarez Passos, do Instituto Religioso Nova Jerusalém. Irmão, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. De nada, é uma alegria, uma honra falar da palavra de Deus, para o povo de Deus, né? Então eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que é essa leitura orante. Então, o nosso instituto, né, que tem como carisma as Sagradas Escrituras, o estudo crítico e científico da palavra de Deus, mergulhando exatamente nas Sagradas Escrituras, né, nessa relação de Deus com o seu povo, em comunhão com a igreja. Afinal de contas, um instituto, uma congregação está para trabalhar com a igreja, a serviço da igreja. Também elaborou, né, segundo as normas da igreja, um pequeno estudo. Tem aqui um pequeno livreto, né, que vai falar um pouquinho dessa Lexio Divina, que tem os passos, né, para esse estudo, para esse contato com as Sagradas Escrituras. A gente sabe que por algum tempo o povo não teve acesso às Sagradas Escrituras. Eu acredito que é muito importante falar um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas têm dúvidas, né, em relação a isso, do porquê que a igreja, de certo modo, a igreja que eu falo aqui, os pastores da igreja, né, simplesmente trouxe para si a Sagrada Escritura. Somente bispos e padres e religiosos, né, tinham mais esse acesso às Sagradas Escrituras. Para ter esse acesso à Bíblia Sagrada, né, essa experiência de Deus com o seu povo, é necessário que tenha um pouquinho de conhecimento, e há séculos atrás esse conhecimento não era para todo mundo, né? Por isso que mais os clérigos, os religiosos e religiosas ficavam com a Bíblia em suas mãos. Mas a igreja, como ela vai se desenvolvendo desde sempre, né, com o mundo, com o século, tem essa conversa com a sociedade, as Sagradas Escrituras, graças a Deus, veio para a mão do povo, para a mão das pessoas. E a igreja, as comissões bíblicas foram trabalhando, foram se preparando para colocar de fato a Bíblia na mão do povo. Então, a igreja, né, foi incentivando, ajudando o cristão a buscar na palavra de Deus, né, essa intimidade com o Senhor. Pela Sagrada Escritura, buscar a sua vida de oração, né? A palavra de Deus se tornou um instrumento para o cristão rezar e viver em comunidade, né? E a partir de qual momento esse método ele se tornou mais popular dentro da Igreja Católica, né, pelos cristãos? Há mais de 50 anos, a começar lá na Arquidiocese de Belo Horizonte, né, iniciou-se o mês da Bíblia, né? Então, a igreja no Brasil, ela foi buscando, pela vivência nas comunidades, encontros de grupo de jovens, encontro de comunidades, né, a viver em torno da palavra. Até então, a igreja no Brasil, ela vivia mais somente em torno do altar da Eucaristia. Então, a igreja foi aprendendo, né, que o povo de Deus, através de seus pastores, foi aprendendo que a Eucaristia, por exemplo, ela é fruto da palavra de Deus. Então, começou-se a se organizar nas comunidades eclesiais de base, os encontros em torno da Sagrada Escritura, né? E assim as pessoas possam viver mais e melhor a sua fé. Irmão, e quais são os principais passos para a realização dessa leitura orante? A igreja, ela elaborou 4 passos para que as pessoas possam viver essa intimidade com a palavra de Deus. Eu acredito que é importante ressaltar aqui que intimidade é bem diferente de intimismo. Essa intimidade com o Senhor que se dá na prática da convivência com os irmãos. Então aqui a igreja, ela organizou uma sistematização, que são as seguintes: leitura, meditação, oração e contemplação, né? Então são esses 4 passos, né, que a pessoa, de modo pessoal ou comunitário, vai utilizando para que essa leitura, ela, de fato, seja uma leitura orante, né? Então é mergulhar no texto, né, pela leitura, mergulhar, contemplar, escutar de fato a palavra de Deus. Então são passos, né, que a pessoa ou a comunidade vai dando para que
ela possa experimentar esse Deus que sempre caminhou com o povo, e esse testemunho se dá aqui, nas Sagradas Escrituras, do Antigo ao Novo Testamento, né? Irmão, para quem não conhece tanto, né, a leitura orante, pode também acabar confundindo ali com o estudo bíblico. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a diferença dos dois. Então, é interessante falar dessas duas diferenças, né, da relação da igreja com as Sagradas Escrituras. A Lexio Divina é justamente para resgatar, né, esse contato com as Sagradas Escrituras no povo simples, ali na comunidade, mas não é de qualquer modo, né? Aprofundando mesmo. Mas o estudo bíblico, né, o estudo bíblico mesmo, tem esse caráter crítico, esse caráter científico, para que de fato os pastores da igreja, padres, bispos, teólogos, religiosos, todo este povo de Deus que está à frente das comunidades, possam ter condições de orientar o seu povo. Por exemplo, no estudo bíblico, né, nas leituras, a gente vai buscar ter noções das línguas grego, hebraico, aramaico, de outras ciências como arqueologia, antropologia, sociologia, para que a gente possa entender o texto bíblico e a gente não fazer uma leitura errônea, uma leitura ao pé da letra, que desvirtua o sentido, que desvirtua a comunicação de fato das Sagradas Escrituras. É tanto que a igreja, ela tem um documento, dos vários documentos que ela tem, a interpretação da Bíblia na Igreja Católica, porque a gente precisa ter esse cuidado, ter esse zelo. Então esse é o principal, essa principal diferença, né, entre a Lexio Divina e o estudo bíblico. O estudo bíblico vai dar a base científica para que a palavra de Deus ela possa ser interpretada da forma correta. E assim a igreja evangelizar de fato, espalhar o reino de Deus na terra, né? E quais são os benefícios que essa prática traz para a nossa vida de fé? Boa pergunta. Quais os benefícios, né? Nós vivemos um tempo em que, infelizmente, o cristianismo acabou se separando muito da realidade humana, da realidade das pessoas, né? A gente sabe que Jesus, ele escolheu viver próximo às pessoas, na realidade das pessoas, na realidade da vida de cada pessoa, de modo pessoal e de modo comunitário. E em nenhum momento, ele quis retirar a cultura das pessoas, mas ao contrário, ele agiu, ele trabalhou, ele se fez um com essas pessoas. Então, o principal objetivo, né, do estudo bíblico, né, da Lexio Divina, de fato é fazer com que as pessoas possam mergulhar dentro de si, buscar esse encontro com Deus, o encontro com o próximo. Se a Sagrada Escritura, ela me faz me distanciar do outro, porque eu me acho melhor ou coisa parecida, a gente vai viver, estaremos vivendo, melhor dizendo, no regime da lei antiga, que era lei pela lei. E agora não é mais assim. A lei aqui é com o L maiúsculo. É a lei do amor. E o amor é acolhedor. E depois que Jesus, ele acolhe as pessoas, independente das suas situações de pecado, seja lá o que for, depois é que ele vai colocar a doutrina. Então tem mais facilidade das pessoas aderirem, porque ele já se deixou ser seduzido pelo amado Jesus, né? Então as Sagradas Escrituras, né, tanto a Lexio Divina, o estudo bíblico, ele vai nos ajudar, vai nos proporcionar a ter um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré. Encontrar-se com ele, mas não somente com ele. Encontrar-se com o irmão também. Então, irmão, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos, em se disponibilizar, né, para estar esclarecendo sobre esse assunto para a gente, e que Deus abençoe mais ainda a sua caminhada e a sua vocação. Amém. Sou eu quem agradeço, em nome do Instituto Religioso Nova Jerusalém, que está aqui em Teresina, na Paróquia Imaculada Conceição. Agradeço a oportunidade para falar da Palavra de Deus. Já agora, nesse mês de setembro, estamos aí vivendo, né, mais intensamente a Palavra de Deus, a busca, o estudo. E esse ano a igreja nos proporciona estudarmos o livro de Josué. Então é uma oportunidade para a gente se aprofundar, conhecer verdadeiramente, fazer essa experiência com Deus que se dá pelas Sagradas Escrituras e na convivência com os nossos irmãos. Muito obrigado.